Tudo bem com você? Vamos ver se o IPCA 2050 continua bom para investir? Você sabe que depende de duas coisas para você fazer esse investimento no título longo, né? Que ele tenha uma taxa alta e que a taxa esteja em queda no mercado futuro. No mínimo estável, mas é bem melhor que esteja em queda, porque ele tem um risco relativamente alto. Então, ele estava a 7 ontem, né, quando a gente viu. E atualizando, já vejo o horário aqui, 10 horas, um horário que não é tão comum, né? 6,88, caiu bastante, 12 pontos, é muita coisa. Mas o que mais poderá ter acontecido entre uma coisa e outra? Você só saberá isso com a assinatura do calculeira. Aqui estão todas as telas, tá? Das personalizadas é da assinatura, certo? Eu posso passar por essa tela por aqui ou então nesse menu aqui de cima, né? Ele vai atualizar aqui para 10 horas, tá? Você vê, não abriu mais cedo. E o 50 veio de 93, né? Tava 7 ontem cedo, né? Aí ele caiu já um pouco. Depois continuou caindo, caiu bastante aqui também. Mais 5 pontos hoje, né? Vou mostrar os e-mails que eu recebi do sistema. O mercado não abriu no horário normal, que seria 9h30, né? Foi 9h46, ele olhou mais uma vez e confirmou que estava fechado. Daí as taxas caíram, recebeu o salário aqui. Se você tem um investimento importante no Tesouro Direto, eu recomendo muito ter uma assinatura do calculeira.com. Você acompanha também pelos vídeos, mas é bem mais rápido que o e-mail, você recebe direto, né? Você pode colocar a notificação do seu e-mail, é mais fácil ainda. E bem mais rápido, né? E olhando aqui o TI1 F33, equivalente ao prefixado 2033, você vê aqui como é que o mercado mudou forte, né? Uma queda gigante aqui de taxa. 14 pontos base, né? Por isso que o mercado ficou fechado. Quando eles procuraram a referência, não acharam. Daí publicaram aqui. O que está acontecendo desde as 10 horas? O mercado está em alta, né? Leve alta. Então eu diria que a perspectiva é de subida de taxa no Tesouro Direto. Não é um bom momento para você investir, e sim para resgatar. Resgatar, claro, se você tiver necessidade financeira, se você achar que não é uma boa taxa. Se você quiser mudar de ativo também, né? Tá difícil hoje em dia você dizer vou alongar. Por quê? Porque as taxas dos custos estão muito altas. Então seria uma venda no Selic é indiferente a taxa. Podia vender o Selic para aproveitar a taxa mais alta depois. Isso sim. Um comentário que a gente recebeu aqui foi de uma pessoa perguntando se já valeria a pena entrar com tudo no 2050. Para nós, se você identifica que tem uma oportunidade boa, você não teria que esperar entrar com frações. Não tem muito sentido. Você vai fazer o que com o resto do dinheiro? Então, nossa resposta seria sim, se você acha que é um bom momento, se você faz essa avaliação, né, individual, não tem por que investir aos poucos. Normalmente, é claro que você vai acabar tendo um portfólio, né? Que valor você vai movimentar? O valor que você tem disponível no mês? Aí sim, você põe logo todo ele. Seria a forma como nós faríamos, pelo menos. E o resto E o comentário também fala, daqui a 2 anos eu saio da marcação. Isso a gente discorda bastante. Por quê? Porque não depende de tempo, simplesmente. Esses 2 anos já é pensando praticamente em imposto de renda, que era ali que está menor em imposto de renda, cair para 15%. Nem 2 anos é, tá? São 720 dias. Mas o mais importante para nós é a taxa. Se essa taxa cair para 6, você vai ficar esperando dar 2 anos? A janela da marcação passa e você não faz o resgate. É interessante você olhar para o imposto de renda que para você não fazer o resgate, faltando 1 ou 2 semanas para mudar de alíquota. Aí tudo bem. Chegou a 6, falta 10 dias para você mudar de alíquota, aí você até aguenta firme. Mas fora isso, até na alíquota de 22. Dentro do período do IOF também faz pouco sentido, né? Tem uma tela do calculeiro que tem tudo isso para você.
Nessa tela Reavalie Investimentos, primeira pergunta é como é que está a sua carteira. Essa é uma carteira exemplo. Daí você vai prosseguir com a análise, vou fazer ajustes, incluir, tirar títulos. Tem um gráfico também sobre a sua rentabilidade. E tem todos os seus títulos lá, tá? Qual o retorno futuro previsto, tá certo? Então o retorno vai estar bem alto, por exemplo, se você tiver com mudar de alíquota. No caso dessa carteira que já é mais antiga, tá? Podemos falar mais sobre essa carteira, tem várias dicas aqui. Então essa é a nossa previsão para a mudança de preço, taxa que deve acontecer 11h40, 11h50, meio-dia. Claro que será bom você olhar mais uma vez, mais próximo, porque essa tendência pode mudar, né? Tá subindo mais um pouco aqui, tá 5 pontos, né? É bem possível que mude bastante. Também a gente não sabe exatamente qual foi a referência que o pessoal pegou para publicar 10 horas, pegou por aqui talvez, então sobe 2, 3 pontos, Essa seria a nossa opinião. Tudo bem? Gostou do vídeo? Então avalie para nós, muito importante. Comente também, inscreva-se no app, inscreva-se no canal, compartilhe. Vamos falando. Até a próxima.